A paz do Senhor, minhas queridas mulheres, ouvintes, leitoras, que amam buscar ao Pai, que amam conhecê-lo e desejam conhecê-lo mais, melhor, mais intimamente, mais profundamente, que por isso mesmo tem acompanhado comigo a leitura do livro Invisível, O Dom de Permanecer Escondido em um Mundo que Ama Ser Notado, que é da autora Sarah Hargett, pela editora Impacto. Tudo bem com vocês? Prontas para o nosso segundo áudio da semana? Excepcionalmente, estamos enviando este áudio na quinta-feira, provavelmente o nosso terceiro áudio também vai ficar para o sábado, para nós termos o espaço de 48 horas que a gente sempre confere a cada uma de vocês para escutar o áudio que foi enviado anteriormente. Sem mais demora, passo a leitura. Espero que os corações e mentes estejam preparados aí do outro lado para receber aquilo que o Senhor tem para nos falar. Vamos lá? Esperando em casa, há um garotinho faminto, começando a chamada que faz todas as tardes ao acordar. Mamãe, papai, Caleb, Lily. Esperando em casa, há uma lista de tarefas impossível. Eu teria de ser super-humana para cumpri-la, mas lá está ela, escrita com uma caneta Pilot em um cartão sobre a escrivania. Esperando em casa estão os ingredientes para o jantar. A carne já descongelou, gotejando líquido vermelho pelo balcão e chegando ao chão. Eu pulei a poça para sair pela cozinha. Tantas partes da vida aguardam cuidados hoje como aguardarão novamente amanhã. Serei capaz de cuidar melhor de cada uma delas por causa do que está acontecendo dentro de mim aqui fora na trilha. Esses momentos de paz e conversa com Deus em meio a uma vida corrida não são o desperdício que eu pensei que fossem. Comecei a conversar com Deus quando estava oculta e faminta e encontrei a chave para a alegria mais profunda da minha vida, a oração secreta. Sussurros com Deus. Minha fé depende disso. Sua palavra não entra em mim a não ser pelo diálogo com Ele. O Evangelho não vai do meu coração às minhas mãos a não ser que Ele esteja diretamente por detrás do processo. Nenhum relacionamento cresce se não lhe dedicamos tempo. Revivo nessas conversas. Ouço o coração de Deus ali e sou transformada. Tais momentos se tornaram a maior aventura de minha vida. Derramo meu coração a Deus enquanto caminho. Frases de sua palavra ecoam em minha mente, misturando-se a meus suspiros diante dele e lembrando-me que Deus sabe o que fez em mim. Não consigo pensar que responder mais um e-mail, adiantar o jantar ou limpar o mel derramado na prateleira do armário que tanto me irrita possa ser tão bom ou necessário quanto isso. Outra postagem nas mídias sociais não me acalmaria tanto quanto expor os meus pensamentos diante de Deus. Preciso conversar com Deus quando não há ninguém ouvindo. Floresço por causa do que acontece ali. Amo esse Jesus. Eu lhe peço coisas que ninguém jamais verá, ouvirá ou saberá. A intimidade do Senhor é para os que o temem, lemos em Salmos 25:14. Derramar meus pensamentos diante dele, receber os pensamentos do seu coração em relação a mim, a minha família e as pessoas em meu mundo, não é apenas uma parte da vida com Deus, é toda a vida em Deus. Logo antes da última curva da trilha ao voltar para casa, eu passo novamente pela árvore solitária. Ali, em meio ao que ainda é a natureza de inverno, está a gloriosa primavera, oculta e bela. Vim a crer que a familiaridade é inimiga de quem deseja apaixonar-se por Deus. Os líderes da fé na época de Jesus tinham tanta familiaridade e apego à sua versão da religião e às suas expectativas do Messias que colocaram pregos nas mãos da melhor coisa que já havia surgido em seu meio. Até mesmo os companheiros mais próximos de Jesus estavam presos às suas maneiras de pensar e de ver as coisas. Ele lhes deu repetidos insights sobre o reino e o que estava por vir, mas eles foram incapazes de ver além do temporal, o visível e familiar. Apenas uns poucos tinham noção do que as palavras do Senhor realmente representavam e da escuridão e da luz que viriam. Maria era uma dessas pessoas. Não sabemos se Maria escolheu derramar o óleo aos pés de Jesus por saber que a sua morte era certa e iminente. Sabemos que Maria estava mergulhada nas tradições de sua cultura, inclusive o respeitoso ritual de ungir os convidados de honra e a unção dos mortos em preparação para o sepultamento. Maria teria certamente conhecido ambos os rituais e as expectativas culturais relacionadas a eles. Que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, disse Jesus a respeito de Maria e de seu óleo perfumado. João 12:7. Suas palavras sugerem que Maria compreendia o coração e o futuro de Jesus de uma forma que apenas aqueles que têm intimidade com Deus são capazes de compreender. A conexão de Maria com Jesus era tanto particular,
amor derramado quanto pública. Em breve, o Filho de Deus deixaria sua humanidade, a humanidade que ele assumira em favor de todos ao redor daquela mesa, por Maria e por seus descendentes até a eternidade. O óleo que Maria derramou foi a veste transitória de Jesus. Maria participou da maior história de Deus ao seguir um toque santo dentro de si, um toque que cresceu a partir do tempo passado com Jesus. Aquilo foi tudo o que ela poderia fazer, e é isso que Deus nos chama a fazer. Assim como os líderes religiosos e até mesmo os discípulos mais próximos na época de Jesus, corremos o risco de não entender Jesus, de deixar de ver quem ele realmente é por conta de nosso apego às coisas seguras que pensamos já entender a seu respeito. Como descreveu o pastor Eugene Peterson, deixados a nós mesmos, oramos a algum Deus que afirma o que queremos ouvir ou a alguma parte de Deus que somos capazes de compreender, mas é essencial que falemos com o Deus que fala conosco. Nós nos permitimos cair em uma familiaridade entorpecida com o que já experimentamos de Jesus, as passagens de sua palavra com as quais gastamos mais tempo, as verdades a seu respeito que somos capazes de entender e explicar. Amarramos tudo o que nos é familiar e chamamos o resultado de Deus. E quando oramos com esse senso de familiaridade, ao invés de ficarmos atentos à maneira como a realidade divina confunde o nosso entendimento humano, acabamos por simplesmente esperar confirmações daquilo que já sabemos. É aqui que a oração fica morna e nos leva a buscar outras aventuras, mas Deus nos traz de volta a acessibilidade simples da oração, o alicerce de nosso relacionamento com Ele, e nos convida a orar como crianças maravilhadas. Um avião no céu é um carro que pula para o meu filho de 2 anos e meio que está apenas começando a compreender o mundo. No convite de Deus para que nos acheguemos a Ele como crianças, está a compreensão de que provavelmente nos comportaremos mais ou menos assim, usando o que conhecemos e reconhecemos para tentar entender o que ainda não conhecemos e não conseguimos ver a respeito dele. É assim que a humanidade finita lida com o Deus infinito. Entretanto, o verdadeiro crescimento em Deus requer que nossa perspectiva dele cresça conosco. A oração se torna cada vez menos uma maneira de relacionar-nos com o que temos certeza de que ele é e mais uma maneira de enxergar sua grandeza em proporção ao quanto somos pequenos e limitados. Fazemos mais perguntas, esperamos mais mistério, damos mais espaço para Deus revolucionar o nosso entendimento. Este crescimento é o que nos faz trocar alegremente uma familiaridade com Deus por coisas desconhecidas e pelas surpresas divinas. Aqueles que entram no oculto de Deus começam a ver que conversar com Ele tem mais a ver com reforçar a conexão com o seu coração do que com receber a resposta que desejamos. Essas orações começam frequentemente com palavras como: Deus, eu mal te conheço e quero te conhecer mais. Encontro vida em me conectar a ti, não em repetir o que penso saber a teu respeito. É nesse momento que percebemos que já deixamos o leite para trás e começamos a alimentar-nos da comida sólida da maturidade em Deus. Acabo de ouvir o coração do bebê, ela sussurrou ao sentar-se ao meu lado na igreja. Essa futura mamãe acabara de terminar seu primeiro trimestre e estava transbordando de informações sobre o pequenino em sua barriga. Mas quando o entusiasmo de suas palavras atingiu meu coração, ele se encheu de sofrimento. Ainda estávamos esperando que nossas 2 filhas mais velhas viessem para casa. Com Eden e Caleb, eu fui mãe de primeira viagem. Não havia pensado que me preocuparia com coisas como bocejos de bebê ou o jeito de falar de crianças pequenas, com as coisas engraçadas que as crianças dizem em seu jeito de lidar com o dia a dia de olhos arregalados. Vivia no presente, antecipando a chegada deles, pensando em quando o próximo documento seria aprovado para podermos finalmente buscá-los. Depois da chegada dessas 2 amadas crianças, toda uma nova perspectiva da maternidade se abriu para mim. Eu amava o cheiro da pele de Eden e a maciez de seus cabelos após o banho. Amava passar os dedos pelas orelhas de Caleb. Esses eram meus filhos, e eu começava a amar partes deles que jamais havia pensado enquanto tinha apenas uma fotografia nas mãos. Com Lily Hope foi mais difícil esperar porque eu já sabia como era. Cada dia que elas viviam do outro lado do oceano era um dia em que eu não as tinha nos braços, em que eu não estava cuidando daquela pele de garotinha. Não conseguia visualizar a altura de Lily sobre meus ombros ou quanto do corpo de Hope eu conseguiria abraçar. Então, decidi fazer um novo tipo de álbum de bebê para essas 2 que já não eram mais bebês. Comecei a conversar com Deus sobre o que eu não sabia. Nosso diálogo partia daquilo que eu desconhecia. Eu perguntava sobre o que o Senhor sentia por aquelas meninas, pelo que o Senhor gostaria que eu orasse.
Esse era o Deus que havia feito nossas crianças em segredo, quando não havia ninguém assistindo, registrando ou talvez nem mesmo celebrando. Ele conhecia cada momento não documentado da vida delas. Então eu lhe perguntei sobre a personalidade de cada uma. Esse diálogo com Deus não era apenas uma parte do meu relacionamento com minhas filhas, era a única linha de sangue que eu tinha. Aprendi sobre ser mãe delas conversando primeiramente com Deus. Pelas palavras das Escrituras, ele me mostrou o batimento daqueles corações. Orava pelo que não conseguia ver e, por não conseguir ver, orava com os olhos de Deus. Lily e Hope estavam passando as noites em quartos lotados, cheios de camas e sem ninguém para lhes dar um beijo antes de dormir. Eu estava em outro continente, clamando a Deus por orações que eu deveria fazer sobre elas. Orava a palavra, as suas promessas, os seus planos para as minhas meninas, e à medida que orava por crianças que nunca havia visto, eu desenvolvi uma nova profundidade de relacionamento com Deus. Ao invés de ver minha cintura aumentar, o que aumentava era a minha conexão com o Senhor. Deus estava ensinando-me sobre o peso que a oração possui em seu mundo invisível. Ninguém via aquelas orações. Não dava para tirar fotos de minha vida interior com Deus para postar em redes sociais. Mesmo nestas páginas eu apenas as explico, mas não posso compartilhá-las totalmente. Tudo o que era oculto e desconhecido se revelava em minhas conversas particulares com Deus. Minhas orações dirigidas ao desconhecido, minhas orações em oculto, eram tão reais para mim quanto um coração batendo na tela da máquina de ultrassom.